pessoal, estamos iniciando mais um podcast do Acontecendo aqui no estúdio do Instituto Bertol, aqui em Florianópolis. Hoje nós vamos conversar com um publicitário conceituado, fundador da agência 9mm, Rodrigo Cancellier. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Jailson. É um prazer enorme estar aqui, sempre compartilhando e criando conhecimento juntos, né? Perfeito, essa é a ideia, levar algo que ajude, transforme, inspire e motive as pessoas a continuar trabalhando com propaganda. Sim, sim. Né? Pessoal, o Rodrigo é um dos fundadores do 9mm, é uma empresa que existe há 22 anos. Eu queria perguntar qual é a origem da agência? Quer dizer, quem dos quatro que teve a ideia, vocês eram estudantes juntos e por que escolheram o 9mm como nome? Na verdade, nós somos 4 amigos de colégio, de infância, adolescência, né? Ninguém, na verdade, tinha já no DNA, vamos trabalhar com publicidade. Na verdade, o Felipe, um dos nossos sócios, acabou entrando nesse meio artístico. Ele era músico, já quase trabalhou em novelas, morou uma época no Rio de Janeiro. E naquele momento ele estava trabalhando no meio das agências e acabou capitaneando e convidando alguns amigos que tinham alguma vocação. Eu comecei na agência como redator. Eu tinha uma facilidade para escrever, então me convidaram. Outro começou a tocar mais parte administrativa, enfim, e daí foi. Mas começamos como 4 profissionais inexperientes naquele momento, né? E a origem do 9mm, há 22 anos atrás, o que data aí o início das nossas operações, é que naquele momento, eu sei que inspirado, tinha algumas agências com nomes diferentes, principalmente no eixo Rio-São Paulo, era muito comum, ali era a grande, vamos dizer, meca, né, das agências, enfim, e a gente estava procurando e estava surgindo ainda a questão de sites, domínios. Então, tu conseguiu um domínio original ali, e naquele momento veio a ideia de a questão de mirar grande, o target, o foco de ter uma grande ideia, enfim. Pensamos naquele momento calibre, são algo diferente e tal, né? Mas já tinha o domínio. E daí um sócio nosso... E o engraçado é que ninguém tem afinidade com arma, nada. Foi só um brainstorm mesmo. E um sócio nosso comentou, o exército de Israel, porque eles são muito conhecidos também como inovação, tecnologia, essa inteligência, né, militar. A questão da 9mm é uma arma de precisão que algumas grandes exércitos, polícias do mundo, né, atuam, né? E ficou um nome legal, como era alfanumérico, enfim, tinha um domínio, conseguimos registrar o domínio e acabou ficando. Beleza. Porque geralmente nome de empresa é algo delicado, né? Principalmente quando chega a criar, dar um nome para um filho, dar um nome para algo que vai carregar, né? Mas nós nunca fizemos nenhuma relação com arma ao longo da nossa história, nada. Foi um nome simplesmente fantasia que encaixou. Mas nesses naquele 22 momento. anos vocês deram muitos tiros nos prêmios, né? Capturaram muitos prêmios. Foi uma história bonita nesses 22 anos como agência de propaganda raiz, né? Quer dizer, fazendo filmes com grandes ideias, grandes produções, vocês atenderam quase todos os bons anunciantes do estado, né? Como é que vocês 4 dividiram ou dividem a gestão da agência, que hoje é uma agência gigante, uma agência muito grande, em termos de faturamento e profissionais? São 4. Como é que vocês dividem as tarefas ali? Então, na verdade, hoje a gente já passou por vários momentos, consultorias, modelagem de negócio, né? E é importante falar que nós somos os 4 fundadores, mas ao longo do tempo a gente foi incorporando novos sócios associados, né? Um deles, que é uma pessoa bem bacana, o Alexandre, que teve uma agência também legal. Então, a gente teve uma afinidade, trouxemos ele. Então, ele é um pilar importante hoje na empresa. Temos também nossa diretora associada, a Gabriela, também, que é algo que a gente que está nos novos negócios. Marta também, que é a nossa diretora lá administrativa e financeira. Então,
É importante falar que a nossa Os política... sócios acionistas, né? E os associados. De certa forma, isso daí a gente está passando até por um momento de transição para definir. Eu falaria mais como sócios fundadores. Tem a Ana Clara também, Sim. que hoje está com um pilar, começou hoje está com uma diretora. Então, a gente tem hoje pilares muito importantes dentro da empresa que a gente seria... um sacrilégio falar que só os 4, não, de maneira alguma. Então, hoje a gente fica mais na gestão estratégica, sempre olhando os processos macro, né? E essas pessoas são pessoas essenciais, fazem a gestão. Vocês fazem o atendimento dos clientes? Sim, na verdade... das contas? Sim. Hoje, cada sócio, na verdade, eu tenho um sócio, Daniel, que ele cuida muito da criação, a gente geralmente tem um diretor de criação, mas ele faz par. Ele é para mim um dos melhores aí diretores de criação, é um cara aí que trabalha sensacionalmente bem ali, faz um backstage muito forte ali na agência, ele é o braço direito ali nosso ali nessa questão, né? E naturalmente, o João e o Felipe, a gente foi para essa área de atendimento, mas o dia a dia operacional a gente não realiza. Mas, no geral, a gente geralmente está junto com a Gabriela, enfim, fazendo esse atendimento mais executivo das grandes necessidades dos clientes, enfim. Legal. E qual é o tamanho da agência hoje, do time? Como é que está o modelo hoje de operacional? Home office, híbrido, também em moda essa coisa de trabalhar em casa, mas vocês montaram uma sede grande, bonita, com equipamentos de última geração, e como é que vocês estão operando a agência hoje? Na verdade, o fato de a gente ter mudado, feito uma sede nova, foi muito motivado por esse pós-pandemia, né? A gente estava com uma sede bacana, nós íamos reformar, mas mais por uma necessidade de gestão de pessoas de trabalho, porque o que aconteceu? Teve mais necessidade de fazer calls, salas de reunião, aquele ambiente não mais patriarcal, né? Aquela coisa mais hierárquica, né? Mais estilo um grande coworking, né? Então, baseado nisso, a gente achou de maneira saudável, a gente tem uma afinidade ali, por ser nosso cliente, Floripa Shopping, ali está um grande polo de empresas também. A gente acabou se encaixando ali de uma maneira legal, fizemos um contrato bacana, né? Moderna, né? Isso Então, esse é o momento. Questão do híbrido, enfim, a gente respeita. A agência hoje, se fosse definir um modelo de trabalho, definiria como híbrido. Por quê? Antigamente, isso tem pessoas que gostam de trabalhar na agência, tem pessoas que gostam de trabalhar em casa, e tem gente que funciona bem com ambos. O que a gente prima lá, quando a gente contrata, é pelo menos que os profissionais tenham alguma contato, seja semanal, com a agência, né? Sim, fisicamente presente lá. Isso, mas no geral os líderes de cada área têm as suas rotinas, né? Tem um que terça e quinta está lá com toda a equipe, tem um segunda, quarta e sexta. Mas flexibilidade para otimizar o tempo, né? Isso. E custos, né? E agilizar. Então. Eu acho que até pela pessoa, né? Hoje, a pessoa pode de repente ter um filho, tem alguma atividade física que queira fazer, quer passear com o seu cachorro, vamos dizer, enfim, consegue conciliar. Então, hoje, tu tendo uma coordenação profissional dentro da agência, tu consegue ter um controle e um mapa geral do que está acontecendo, né? E é muito saudável. E outra coisa, com a mudança de novas tecnologias, é difícil tu exigir daqui a pouco que um profissional X que tu garimpou, que às vezes é muito difícil, tu exige que ele venha presencialmente. Às vezes essa pessoa está em São Paulo. Então, por exemplo, hoje a agência a gente está com em torno de 70 colaboradores. E fora quase chegando a 80, de acordo ali com os projetos. É a maior agência em termos de time, né? Santa Catarina hoje. E hoje tenho cerca de 20 profissionais fora de Santa Catarina. Por quê? Porque são profissionais que tinham uma qualificação, de repente eu tenho um no Piauí, um em Brasília,
Eu sei que a gente tem um em Portugal, Sim. outro em Milão. Era uma antiga designer que trabalhava na agência, que acabou indo para lá e mantém um vínculo. Então, essa é a nossa realidade atual. Muito bom. Neste momento, vocês se apresentam como uma agência Data-Driven Marketing. Isso. Ou seja, oferecem aos clientes uma estrutura de marketing por dados, orientado por dados. E vocês dizem que vocês aliam a tecnologia e a criatividade para transformar resultados para os clientes. Como é que vocês fazem isso? Quer dizer, qual é a tecnologia que vocês têm? Eu sei que vocês têm uma operação com a Neoway, usam a ferramenta deles, que eu acho que é a mais competente que tem aqui no Brasil, dentro da história das análises preditivas do Data Driven. Como é que é essa ferramenta? O que vocês, como agência de criação, de publicidade, trabalham com isso? Dá uma ideia para a gente. A gente fez essa migração enxergando, né? A gente já tem contato com Big Data, com Neoway, desde 2007, 2008, né? Então, antigamente, hoje está cada vez mais presente. A gente fez trabalhos recentes para a End, toda essa campanha de plataforma do tênis que a gente vê em ESPN, nos grandes veículos. A gente viu que o cliente ele quer ter também aquilo em tempo real, né? Ele quer estar monitorando, não existe mais aquela coisa só a campanha pelo awareness, né? Pô, minha marca tá bacana, legal, todo mundo viu. O cliente, mesmo nessa questão do branding, da campanha, ele quer ter uma noção do que aquilo impactou, né? Então, quando tu fazer uma campanha de marca, essas grandes empresas, muitas vezes para monitorar, tu fazer uma pesquisa no início e no final, para entender como que foi o grau de performance, né? Mas agora, por exemplo, na Indy, a gente teve que criar um dashboard também para acompanhar as campanhas em tempo real. Obviamente, o digital tu tinha ali, né, na veia, no momento, né? Mas a gente conseguia fazer algo com as emissoras também, obviamente com um delay, às vezes, de alguns dias, mas a gente entendia depois nos relatórios, no pós-venda. Por exemplo, a gente teve uma veiculação no domingo, aquilo pode ter dado um pico que a gente monitorava, né? Então, por isso, o digital era imediato, mas o offline tinha esse delay, mas era importante para a gente saber o que estava impactando, né? Às vezes, segunda-feira, a gente chegava na agência, alguém ligava de lá, pô, o que foi veiculado aí que gerou 200 novos leads para a Indy? Então, isso é importante. Então, ou também alguma coisa que não deu resultado. Pô, está uma semana no ar e não aconteceu nada. Isso. Acho que tem muito a tecnologia tem que ser bem trabalhada para isso, né? Para salvar o cliente, digamos assim. Mas respondendo mais com profundidade, dando uma exemplificação, como é que é esse trabalho com dados, né? Um case que a gente tem, que a gente já foi premiado 2 vezes na BEND, né? Que é a Associação Brasileira de Marketing Digital, né, do Brasil, foi um case que a gente fez com dados, mas traduzido na forma de comunicação e marketing. O que é isso? O Sebrae São Paulo tinha uma necessidade de venda de cursos online. E é aquilo que tu falou, e ter uma noção real do que eles estavam vendendo e aquela acuidade dos dados mesmo. Qual era o momento? Isso tu consegue reduzir o orçamento, ter uma precisão maior. Então, basicamente, eles demoravam 15 dias para lançar um curso, vendiam para não sabiam quem, vamos dizer assim, né? Porque tu lançava o curso, de repente aquele curso preenchia, aquele curso tinha uma notoriedade, acabava gerando uma audiência bacana, preenchia rápido, tinha curso que não preenchia. Então, o que a gente fez? Com a base de dados do Sebrae e com base de dados de banco de dados, Big Data, naquele momento usando Neoway, né? A gente conseguiu organizar essa esteira, essa jornada do cliente de 15 dias que eles tinham para lançar um curso, lançar material, ver qual era o público-alvo. Isso a gente reduziu de 15 dias para 0. Ou seja, em tempo real. Ou seja, hoje uma empresa, lá eles querem lançar um curso, todo o template ali já está formatado, já sai todos os campos personalizados e o melhor, baseado em dados que tu sabe que vai dar resultado.
aquela questão da predição, né? Tu já sabe, vou lançar um curso para costureiras no interior de São Paulo. Ele já consegue ter uma previsibilidade do tamanho da turma e não ficar aquela coisa às cegas. Como curso que desse overbooking e cursos que daqui a pouco não desse um preenchimento, né? Quando a gente fala de dados, né, cada empresa tem seus dados. Você tem os dados teus, o acontecendo aqui tem os dele, sim. O Ibope traz os dados do rádio, sim, sim. O shopping tem os seus próprios dados, que são os sim. caras que passam por lá, o público que vai... Cada cliente tem essa sua particularidade. Como é que vocês pilotam, como é que vocês selecionam e elencam que dados buscar e qual ferramenta? Sim. Se é só a ferramenta da Nelway ou se vocês agregam outras como Google Analytics e outras ferramentas que existem por aí, como é que vocês fazem essa organização para cada cliente gerar o dado preciso? Perfeito. É o que a gente fala, né? Alguém comentou assim com a gente, na própria agência, a gente já tem um histórico de dados de comportamento de consumidor e campanha, que se a gente debruçasse, mas ainda é muito trabalhoso, investimento, a gente poderia talvez até ter nossa plataforma pronta de histórico, de erros e acertos. E isso é comum em todos os clientes. Tem outra empresa que também está crescendo muito aqui em Florianópolis, a Indicium, né? Uma empresa bem bacana que trabalha com essa curadoria, esse trabalho de dados. E a gente conversando com uma das sócias lá, hoje o grande trabalho deles é organizar os dados da porta para dentro. Então, muitas vezes, tu pode ver clientes grandes, Unimed. Imagina a riqueza que tem uma Unimed em termos de... Então, assim, tu organizando esses dados, vendo o que ele tem disponível, a gente, junto com uma base de dados, a gente consegue dar uma higienizada nesses dados, ordenar, e depois disso, nutrido, bem organizado. Mas é muito importante que, muitas vezes, tem cliente que não está preparado para receber um tipo de trabalho desse. Então, não adianta eu chegar lá com coisas se a pessoa ainda está naquele modelo antigo. Certo. Mas tem clientes que estão preparados para isso, né? Sebrae, por exemplo, estava preparado, estava ansiando para isso. Agora, a gente está fazendo um trabalho muito bacana para a PUC do Paraná também, na questão do ensino à distância também. Eles são agressivos em marketing. Então, eles não dormem no ponto aqui. Então, como é que a gente faz isso? Vou dar um case, como é que a gente trabalhou com essas ferramentas. Ibagi, que é um cliente nosso, hoje capitaneado ali pelo Alexandre, que vem um pouco da antiga empresa dele, é um dos clientes mais antigos, vamos dizer, da casa. Ele fez um trabalho excepcional que foi essa gestão de dados. Qual era o problema que tinha na Ibagi? Não era um problema, sempre focando resultado e redução de custos nesse investimento de mídia, né? A Ibagi com 7, 8 sedes na Grande Florianópolis. E tu sabe que o mercado imobiliário é muito latente. Quem olha uma placa, quem quer alugar, quem quer vender, enfim, ele quer saber na hora, senão tu perde. Então, aquela questão do lead aquecido, o lead ali para fechar, ainda mais no mercado imobiliário, se passa 1 hora, se passa tantos minutos, já era, né? Tem imóvel que tem 8 marcas trabalhando, né? E para conciliar, conciliar isso tudo, o que ocorria? Tinha um atendimento físico das lojas dele, tinha das lojas da Ibagi, né? Tinha o call center, tinha o digital. Como que a gente faz para ordenar tudo isso? Então, foi feito um trabalho com a ferramenta Exact Sales e algumas outras para ordenar isso, nutrir isso de uma maneira bacana e ver o que era um lead aquecido, o que era algo que era descartável, de repente alguém que só estava fazendo uma especulação imobiliária, qual é o preço desse imóvel, qual é a locação. Então, a gente conseguiu hoje reduzir em 50% o custo do lead, vamos dizer assim, a partir do momento que essas ferramentas estavam bem integradas, que a gente sabe, essa integração, a pessoa já foi atendida lá na ponta presencialmente, tudo. Então, a gente tem essa visão ampla do processo e a gente consegue, hoje, a Ibagi aumentou em 300% o resultado dela em marketing, nessa geração de leads e conversão de negócios. Então, quando a ferramenta é bem calibrada, né, bem ordenada, então, complementando o que você falou, a questão dos dados,
A partir do momento, às vezes a empresa tem uma riqueza enorme dentro dela, é só ordenar, aparar essas arestas e colocar em função da comunicação. Pois é, mas a minha curiosidade é com você apurou os dados, você tem os números que você quer, sabe Sim. tudo do teu consumidor, sabe como, né? Qual a influência que isso tem no departamento de criação? O cara que vai fazer a ideia, vai criar a campanha. Isso é básico para ele? Isso não faz a menor diferença? A campanha já está criada? Não. E a mídia? Como é que ela usa dados para isso? Ou a conclusão dos dados que você apurou é genérico? Não. Geralmente, a premissa ali, quando a gente começa o estudo, desde onde a gente quer atingir, né? Muitas vezes, esse dado, na verdade, a gente está... É permeado desde um briefing ali que é feito, né? Levantado, e isso é uma das buscas que nós tentamos sempre, aquela questão da integração, que quando participa do início, o atendimento, o planejamento, a mídia. Há um tempo atrás, o meu sócio lá, até o Daniel, comentava como é que a campanha foi criada e depois vai para o digital. Não existe isso, né? Tem que estar todo mundo respirando o mesmo espectro. E hoje a riqueza de dados que nós temos, né, é trabalhado como uma premissa, tanto ali no mídia digital, enfim. Criação muitas vezes é utilizado como um norteador, né? Isso daqui pode ser uma tendência de hábito, né? Isso ocorre e tentando sempre congregar todos os setores, né? É um desafio, porque muitas vezes o cara sai criando na percepção, fiz um KV bonito, mas muitas vezes a partir de um dado tu consiga sair uma baita ideia, né? Uma baita ideia, sem dúvida. Antigamente você fazia uso do Nielsen para fazer um plano com dados de um ano atrás. Hoje você consegue fazer um plano de mídia olhando para o futuro. Né? Então, como é que quais são as ferramentas que vocês têm para aplicar a técnica de análise preditivas, considerando a possibilidade de você escolher a mídia certa? Vamos imaginar, você falou da Ebagi, vocês têm Floripa Shopping, vocês têm vários outros clientes como anunciantes. Em cada caso, como é que vocês constroem a plataforma de comunicação? Bom, mídia, criação, área geográfica, os dados do próprio cliente, mas também tem dados de audiência. Sim. Como é que vocês integram as informações próprias com as informações de mercado? Sim. Na verdade, a gente, todo esse arsenal da agência, né, todo cliente ali ele vai gerando uma base, né, uma base seja de dados, de aprendizado. Por isso, quando um cliente entra na casa, a gente sempre tem uma curva de aprendizado, né? Então, hoje a gente trata esses clientes como na metodologia de uma gestão de um projeto, tá? Então, toda a questão do histórico hoje, a mídia é alimentada por dados, né? Muitas vezes seja de BOP, né? Preferência, enfim. Temos Google. Os dados também de performance do cliente, né? O que tem dado certo ou não, né? Então, isso é construído, muitas vezes, tanto a mídia como a criação, enfim, a gente, através de brainstorming, enfim, a gente traça essas ações muito dessa intersecção. Vou te dar um exemplo. E a gente é muito aberto sempre a novas ferramentas. Esse dia eu recebi uma ferramenta bacana lá na agência, onde muitas vezes aquela questão, né? Tu tá de celular, tu tá dando um opt-in ali, tu tá entrando numa loja, e muitas vezes, por exemplo, o Jailson entrou numa loja BMW, numa loja tal. Não era eu. Enfim, hoje essa empresa já consegue traduzir esses dados físicos, que eu nem sei, que tu nem sabe, e rebater isso como o hábito do consumidor. O que eu quero dizer com isso? Já está implantado isso aqui em Santa Catarina, por exemplo? Tem uma startup. Shoppings? Não, tem uma startup hoje. O que a gente faz? Eu quero atingir
público X, um público talvez formador de opinião, que tem um poder aquisitivo e tal. Então, respondendo aquela tua pergunta, como é que é o raciocínio de mídia? Como é que eu posso atingir essa pessoa? Uma ferramenta dessa, tá? Ela fala que o Jailson entrou numa loja de carro de luxo. Então, naturalmente, se o Jailson entrou, ele é um cara que possivelmente tem um poder aquisitivo bom. Então, a partir daí, eu sei que o Jailson, pelo celular dele, entrou nessa loja física. E esse dado... Mas não tem LGPD aí? Tem, mas eu não posso chegar ao Jailson. Uhum. Eu não sei que é o telefone do Jailson, eu não sei, e não sei que é o nome do Jailson. Só que esse dado, a gente trabalhando digitalmente, eu consigo largar uma mídia para o Jailson novamente, sem saber o nome dele, mas ele vai ser impactado. Entendi. Tu entendesse? Já está funcionando? Funciona. Vocês têm feito trabalho assim? A gente... Que cliente que você pode dar um exemplo aqui? Por exemplo, vamos falar, uma construtora. Construtora, claro. Construtora ou no raio. Ela está ali, eu sei que aquelas pessoas, geralmente, eu quero vender no entorno ali, para impactar o entorno do empreendimento que está surgindo. Está ali e eu consigo mapear as pessoas que estão ali, pessoas daí fracionar por poder aquisitivo, e vou impactá-la, jogo na minha base, e daí naquelas parametrizações de Google, enfim, de Facebook, Instagram, tu vai direcionar a comunicação para eles, sem ferir LGPD, porque eu não estou com o telefone do Jailson. Sim. Eu tenho dados e vou saber o comportamento daquelas pessoas. Comportamento, então. Não pelo ID dele. Não, mas pelo ID eu sei a movimentação, mas não estou ferindo, não sei quem é. Entendi. Uma curiosidade que eu tenho, como é que vocês utilizam esse ferramental para negociar mídia com veículos que não são digitais? Porque eu faço um anúncio na televisão, eu estou atingindo de A a Z de 0 a 100 anos. Quando nós estamos falando aqui de análises preditivas. Vocês têm essa negociação? Quando você faz o cross-mídia, você chama os veículos e negocia também a entrega do outdoor, televisão, rádio? Não, isso daí, sinceramente, é mais difícil, tá? Mas a gente sempre está monitorando junto assim, a programação, o que está dando mais retorno, e com certeza isso é um feedback que a gente dá para as emissoras. Por que não, isso aqui não está dando resultado, isso aqui está dando... as próprias mídias out of home, a gente consegue hoje ter um controle, por exemplo, a Synergy. Eu sei, por exemplo, que eles estão implantando câmeras, né? Sim. Isso eles vão conseguir quantificar para a gente também. As próprias painéis, né? Com essas ferramentas que eu falei de cross-media, né? Muitas vezes um painel eletrônico, tu vai conseguir ser impactado se tu tem uma interação. Tu sabe que X pessoas estão passando, às vezes tens um QR Code, tens um telefone, então isso já gera uma inteligência, um banco de dados, né, que a gente consegue, pelo menos num mapa de calor, entender qual é o movimento, o que está impactando mais. Né? Mas rádio e televisão não tem como fazer isso ainda, né? Porque agora tem a TV conectada, que é um assunto que está muito em moda, o 3.0 vem para poder realizar exatamente o que você estava falando das análises preditivas, também com televisão. Isso. Né? Só quero anunciar para quem gosta de futebol americano. A Globo tem, né? Perfeito. Agora, vocês já estão olhando para isso ou vocês ainda estão longe? Não, é algo que sempre fica no radar, mas não estamos operacionalizando ainda, né? Mas foi discutido no congresso que teve na CAERT, né? Foi muito... Sim. Que hoje a tua TV vai ser muito individualizada, né? Vai ser personalizada a tua TV, né? Tu vai ter ali hoje, como tem essas plataformas, tu vai ter teus íconezinhos, então nunca vai ter uma TV igual a outra, sim, né? Então daí tu vai conseguir ter uma precisão enorme nas pessoas que gostam de esporte, gostam de canoagem, gostam de kitesurf, tu vai conseguir precisar muito, né? Isso daí. Rodrigo, tá chegando ao nosso final aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo de negócio para agências de propaganda. A gente tem muitas agências assistindo você aqui nesse momento, do Brasil todo,
mas tem muitas as agências procurando um modelo de negócio para o futuro. Quer dizer, quero perpetuar minha agência, o que eu tenho que fazer? Porque tem muita agência no estado inteiro, cidades pequenas, cidades grandes, que estão lá procurando se transformar e perpetuar a empresa. Você, com tudo que vocês passaram, porque vocês provavelmente são a agência que, ou se não for a maior, é uma das maiores, que se transformaram e encontraram uma posição de futuro. O que você recomendaria como primeiros passos para uma agência tradicional para poder se transformar e atender a necessidade dos clientes que cada dia mais estão digitalizados e buscando esses resultados pormenorizados? Eu acho que a primeira coisa que motivou a gente a vida inteira, que é sempre, a gente nunca vendeu simplesmente propaganda, comunicação. A gente sempre viu o cliente como a gente sempre se colocou ao lado do cliente como um solucionador de problemas. Então, hoje é natural, com a juniorização que existe muitas vezes departamento de marketing e tal, é entender realmente o que o cliente está precisando. Isso daí é fato. Não só... Esses dias eu tive a reunião com o cliente, ele me perguntou, tá, e qual é nesse processo todo de mídia, qual é a tua sede pela mídia? Né? Ele estava querendo falar, tá, tu vai trabalhar comigo só pelo meu budget? Não, você veio aqui buscar não, eu estou para resolver, te ajudar a planejar. Então, só vender por vender, tu vai fazer uma campanha legal, tu vai faturar, tu vai dar resultado. Não, mas tá ao lado do cliente. Isso daí é o mais importante, entender o cliente. Isso daí eu levo de lição. Eu tive um cliente no início da agência que a gente tinha feito uma campanha belíssima. Daí eu fiquei 1, 2 semanas sem ir, porque eu já tinha trabalhado bastante, tinha que atender outro cliente. Daí quando eu voltei lá, ele, até que enfim, hein, voltasse aqui para me visitar, tal, né? Então isso acho que é a proximidade com o cliente. Outro ponto é entender o DNA. O que tu pode fazer bem e evoluir naquilo. Acho que a gente sempre teve na 9mm esse viés de tentar inovar, tentar trazer algo novo, que é o que nos trouxe até agora. Então, tens o modelo pronto? Não, amanhã talvez, quando eu falo amanhã, daqui a algum tempo, daqui a pouco eu vou dar outra pivotada, outra guinada na agência. E sempre o terceiro ponto que eu diria é estar aberto sempre essas portas, essas novidades que vão surgindo e muitas vezes, quanto menos espera, aquela porta abre um horizonte enorme que tu vai trilhando, né? O que eu quero dizer com isso? Aquele exemplo que eu dei lá da Unimed, em 2007, que a gente foi atrás de uma ferramenta que estava começando, que naquela época era a Nelway. Hoje, tu vê, lá atrás, todo mundo está falando, a gente já começou a, 17 anos atrás, olhar aquilo. Né? E olhar com carinho, sempre deixava do nosso lado, experimentava, errava, né? Então, muitas coisas podem surgir e daqui a pouco de um negócio na tua agência pode virar um produto novo, uma plataforma autoral tua, né? Então, essa é a lição que eu deixo, a mensagem, né? Muito bom. Te agradeço muito por tudo que você compartilhou, por tudo que você trouxe de ensinamento aqui. E caso eu não tenha abordado algo que você queria contar para a comunidade acontecendo aqui, por favor, está ali aquela câmera olhando para você encerrar a nossa conversa. Não, na verdade, a gente se deparou essa semana, eu acho que quando eu comecei, eu acho que a gente perdeu um grande nome da publicidade, né? O Washington Olivetti. Sim. Então, acho que aquilo ali, eu me lembro quando eu comecei em agência, a gente ia para São Paulo, Semana Internacional de Criação Publicitária, a gente ia lá para ver o Washington Olivetti, grandes nomes da publicidade, né? E é muito interessante, o nome que a gente perde, o impacto que ele teve naquele momento, que a gente vê todos aqueles comerciais que ele fez naquele momento, o lance de tornar próximo da população, a conversa com o público, que hoje parece ser tranquilo, pode ser banal, mas é algo que foi norteador naquele momento, continua sendo atual, e ninguém depois daquilo fez nada de tão novo, né, que mudasse, né? Então, mais uma homenagem, né, a um grande nome que se foi, mas deixa um grande legado aqui para o nosso segmento, né? Sem dúvida, foi um cara que inspirou
muitos profissionais de sucesso hoje. Né? Sim. O que ele recebeu de homenagem, eu acho que só o Ayrton Senna, das nossas celebridades, recebeu tanta mídia, né? tanto interesse, tanta gente fazendo reverência e homenagens, até gente que talvez nunca tenha assistido nada pessoalmente dele, fez homenagens, escreveu coisas, Sim. porque é um cara que merece. Eu acho que assim como você, que esteve aqui hoje, deixou uma inspiração para muita gente, espero que muitos estudantes de propaganda levem em consideração o que você falou, que os mestres dos cursos de publicidade façam os seus alunos assistirem a sua entrevista aqui. E, novamente, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado. Muito obrigado e honrado aí pelas tuas palavras aí. Muito obrigado, Gerson. Um abraço. Um abraço. Pessoal, espero que tenham gostado. Gostei muito de conversar com o Rodrigo Cancellieri.